Olá, sétimo ano. Hoje a gente vai iniciar a nossa aula aí sobre a ancilostomose. Então, a ancilostomose, também conhecida como ancilostomíase, é causada por duas espécies de nematóides. Então, esses nematóides, eles são chamados aí pelo nome de ancilóstomo, que no caso é a espécie do ancilostoma duodenale, e o necato, que é o necato americanus. Esses nematóides, eles são bastante semelhantes, né, em questão de morfologia. O que difere realmente eles é a estrutura da boca, como vocês podem observar na imagem. E eles medem aí cerca de 8 a 18 milímetros de comprimento. Aqui, né, eu tenho um exemplo, no caso aí da fêmea e do macho. Então, assim como os outros vermes que a gente viu nas aulas anteriores, eles também realizam o processo de reprodução sexuada, onde eles acasalam no intestino. E o que acontece com os vermes? Os vermes, eles se fixam na parede intestinal. E essa parede intestinal, né, existem lá os vasos sanguíneos. E esse verme, ele utiliza essas regiões da parte da boca, que são os dentes ou lâminas, e eles perfuram o intestino, fazendo então com que atinja os vasos sanguíneos do intestino. E aí o que acontece, né? Esse verme, ele acaba por se alimentar do sangue da pessoa que foi contaminada. E aí, pelo fato dele se alimentar desse sangue, né, a pessoa vai perder sangue. E se ela perde sangue, ela pode ficar anêmica e com a pele pálida. A doença, ela também é conhecida como amarelão, porque a pessoa fica com a pele muito amarelada devido à falta de sangue. Então, a anemia, né, devido a essa perda de sangue, provoca o cansaço, fraqueza, tontura, desânimo e dores musculares, justamente porque o sangue ele é responsável por transportar o oxigênio. E aí, no caso, quem ajuda nesse transporte do oxigênio são as hemácias ou os glóbulos vermelhos. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês o ciclo, como que ocorre. Então, nós temos aí o homem sendo o único hospedeiro. No caso, essa pessoa está contaminada. E o que vai acontecer, né? Essa pessoa vai evacuar, libera os ovos junto com as suas fezes. Esses ovos eclodem no solo, ou seja, eles se abrem e de lá sai uma larva. Essas larvas elas vão penetrar na pele de uma pessoa, né? Que no caso vai ser o hospedeiro. E no caso essa larva ela chega à corrente sanguínea, podendo atingir o coração, o pulmão e no caso essa larva pode chegar até mesmo ali nas vias respiratórias. Depois essas larvas, né, que no caso já estão adultas, não são chamadas mais de larva, elas vão se fixar na parede intestinal. Então, depois que ocorre essa fixação na parede intestinal, macho e fêmea acasalam e as fêmeas produzem os ovos para serem liberados nas fezes novamente e o ciclo recomeça. Se a pessoa perde sangue e fica anêmica, o transporte de oxigênio é prejudicado, como eu já falei anteriormente, causando os sintomas, principalmente de cansaço. E à medida que a anemia piora, o indivíduo sente mais falta de ar e passa a apresentar dificuldades na circulação e no funcionamento do coração. Então, se a pessoa ela realmente está sofrendo de um processo anêmico, isso na verdade não é tão grave, mas pode ficar grave se esses sintomas permanecerem com muita frequência. O diagnóstico então da ancilostomose é feito pela constatação da presença de ovos nas fezes de uma pessoa que esteja contaminada. Existem os medicamentos que no caso vão ajudar a combater o verme. São indicados outros para repor o ferro, né?
que é devido ao sangue que foi perdido, e no caso o verme acabou se alimentando, né, desse sangue e do ferro que estava naquele sangue, sem falar, né, é claro, na questão de uma boa alimentação. A contaminação pelos vermes do amarelão, né, que no caso a ancilostomose também é conhecida como amarelão, na verdade deve ser evitada, né, com algumas medidas preventivas. E isso é uma coisa que a gente já vem falando dos outros tipos de vermes que a gente estudou. Sempre enfatizando no saneamento básico, né, que no caso são instalações sanitárias adequadas, uso constante de calçados nas regiões com focos de doença. E também a questão do tratamento dos portadores de doença. Próxima aula a gente vai falar aí sobre a oxiurose. Então a gente fica por aqui. Um abraço para vocês e desejo bons estudos.